Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Caro ouvintes do Rádio Clube de Angra, a voz da Terceira, bem-vindos ao seu espaço Impermanências. Todos os sábados, pelas 16 horas, a presença e a voz de Carlos Amaral. Da Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo, uma vez mais, no ar, na grelha radiofónica do RCA. Os temas do nosso programa hoje serão, portanto, ao longo destes próximos 50 minutos, cantos populares dos Açores e uma breve homenagem ao cantador terceirense João Ângelo. Também nos estúdios vai estar connosco uma amável presença do Sr. Lidwin Borba. O nosso convidado de hoje, referindo o Fábio Lic, é uma pessoa, ou uma figura humana, melhor dizendo, e artística já bem conhecida dos terceirenses, dos açorianos e também, por que não dizê-lo, da diáspora. Trata-se de Fábio Lic. Então, bem-vindos ao programa Impermanências, Fábio, Sr. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Eu pedia um favor ao Fábio para apresentar aqui o nosso amigo. Temos aqui o Sr. Lidwin. Toda a ilha já conhece o Sr. Lidwin. Acho que numa breve apresentação é um homem da cultura que muito tem divulgado através das suas pesquisas e investigações a nossa cultura, os nossos cantadores populares, homens de sucesso e não só, também das nossas comunidades, entre outros projetos. É um escritor, uma pessoa já bastante conhecida aqui na nossa ilha. Eu peço perdão e com bastante já o fiz offline. Daí fazer todo o sentido de estar aqui presente, tendo em conta que vamos falar da nossa cultura e de um homem de uma dimensão enorme quando se fala da cultura popular dos Açores. Faz todo o sentido estar aqui o Sr. Lidwin, que lançou, penso que 2 obras sobre o tio João Ângelo. Não sei se 2 ou 3, Sr. Lidwin. 2. Uma foi há relativamente pouco tempo, creio eu. Olha, a primeira foi em 2008 e é João Ângelo, Mestre das Cantorias. É uma biografia do tio João Ângelo, como nós dizemos, com muito carinho. E o segundo foi quando ele fez os 80 anos e chama-se João Ângelo 80 anos, o melhor do tio João. Foi uma seleção de quadras, de rimas, da vida dele, de frases, uma série delas, que foram juntas aqui neste livro, que foi editado em 2015, quando ele fez os 80 anos, porque ele nasceu em 1935, e pronto, são os 2 livros que estão em causa com a pessoa que estamos a falar. Em relação a este último, faz parte de uma coleção de improvisadores, que eu já há alguns anos que venho escrevendo e editando, em colaboração também com o amigo José Fonseca de Sousa, que me tem ajudado em alguns deles. Esta coleção de improvisadores já tem 25 livros, o último que saiu foi As Velhas, o tio João Ângelo é o número 11, de 25, e pronto, em relação a livros editados, foram desde 2008 ou 2007 até agora 88,
56 de minha autoria ou coautoria Muito profícuo. E 33 de outros autores que a minha editora também tem editado. São estes os dois do Tio João. Já agora que estamos a falar de livros, está já em planeamento um terceiro livro, que é O Último Adeus, ao Tio João. Muito bem. Já voltamos outra vez à nossa conversa e iremos abordar o tema das cantigas e das velhas e, por que não, continuar a homenagem muito sincera que este programa quer prestar a João Ângelo. Até já. Para abordar esta temática, eu gostaria de lembrar que existe, parece muito ativo, o movimento nesta época em que pessoas diversas e também movimentos populares querem que os cantares ao desafio e as velhas possam e seja uma tradução cultural reconhecida como Património Imaterial da Humanidade da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Eu gostaria de saber se os meus amigos estão em presença desta realidade e o que é que tem sido feito para naturalmente seguir o movimento nesta perspectiva. Eu penso que há um estudo e há uma vontade de grande que isto aconteça. Acho que estão a andar para que isto aconteça. O facto de ainda há pouco tempo os diversos cantares ao desafio estiveram presentes na RTP1, esfiados, assim dizendo, pelo Augusto Canário, conhecido como um dos grandes repentistas do nosso país, por ser também um cantautor, um cantor das suas próprias canções e um cantador de desgarradas, que tem dado, de certa forma, a volta ao país naquilo que é cantar ao desafio. E tanto ele, junto com o presidente da Associação de Cantadores e certamente outras pessoas, estão a tentar que as cantigas tenham outro reconhecimento. Não sei até que ponto pode chegar, mas de certo que é uma parte cultural muito importante, muito, não é para qualquer um, por isso é que não somos muitos em termos de cantadores. E não sei, todos os resultados que venham será bom para a cultura, para a parte cultural, para a cantoria dos Açores e para os outros tipos de cantares ao desafio espalhados pelo país. Eu diria que era importante, talvez, para termos maior consciência relativamente a quem nos escuta, se esse movimento parte do exterior para o interior ou se também se movimenta aqui no interior, não só da nossa ilha, mas do arquipélago dos Açores. Assim, penso que o Sr. José Santos, na qualidade de Presidente da Associação de Cantadores dos Açores, está inserido nesta candidatura. Não sei se ainda há algo físico, mas pelo menos pensado, dentro daquilo que eu sei. Não sei se o Sr. Luís Borba sabe mais alguma coisa sobre isso. Sei pouco, tenho ouvido um bocado aquilo que o Fábio acaba de dizer, nada de concreto, mas a minha opinião é que é um movimento que deve seguir e que deve trilhar os bons caminhos para que chegue ao seu fim, porque seria um reconhecimento internacional de uma importantíssimo para nós, para o país e para a nossa região. Exatamente. Segundo o Augusto Canário, que decifrou e muito bem, eu já o conheço há algum tempo, ele acredita que a forma mais acérrima de se defender esta cultura que vai do Minho até aos Açores é exatamente proporcionar uma maior cultivação de interesse sobre os cantares ditos populares, incluindo as próprias velhas, que iremos falar daqui a pouco, e portanto que isso seria numa base de unidade absoluta. E no nosso país, particularmente na nossa região, nós sabemos que a unidade por vezes não acontece tão facilmente. O que é que podem dizer sobre isto? A unidade é sempre relativa, se é muita, se é pouca. Se me perguntarem em relação ao improviso no seu geral, eu diria que está muito bem e recomenda-se, e será esse o ponto de partida, porque nos últimos anos apareceu muita gente nova, o Fábio é um deles. Podemos voltar um pouco atrás e fazer um pouco de história em relação ao improviso. Os anos 80, digamos assim, 80, 90, tivemos uns anos mortos de improviso, mortos entre aspas, não é? Porque continuou sempre
a haver portanto, cantigas de improviso, e aqui, ao falarmos de cantigas de improviso, estamos a falar portanto, no pezinho, na cantoria em si, nas velhas, na desgarrada, na final, que está muito substituída pela atual desgarrada. Mas nos anos 80, dizia eu, 80, 90, as cantigas ou o improviso sofreram alguma crise, houve menos gente. O próprio José Eliseu, uma vez em conversa com ele disse-me: eu próprio tive de fazer uma análise à minha vida, o que é que vou fazer, como é que é, o que é daqui para a frente, porque isto estagnou. E a verdade é que eu moro em São Mateus, como o Fábio também. O Fábio, o Prota, nasceu em São Mateus. Eu nasci e vivo em São Mateus. O Fábio viveu mais na zona marítima, eu mais na zona interior, mais na zona agrícola, ou seja, mais para a zona do Cantinho. E eu costumo dizer que o Cantinho é a minha festa. O Cantinho, ou seja, os bodos. E nos anos 90 lembro-me de o Cantinho não ter no seu programa de festas nenhuma cantoria. E o Cantinho, e São Mateus no seu conjunto, é uma freguesia que ao longo dos anos tem dado bons cantadores e boas cantorias, e os grandes improvisadores, quer das outras ilhas e em alguns casos da diáspora, têm vindo à freguesia ao longo dos anos. E houve anos, nos anos 90, que o Cantinho não teve cantoria no seu programa de festas. Isso deveu-se um bocado ali após a morte do Charrua, nos anos 80, estagnou um bocado, e ali no início deste século, 2000, 2005, 2010, apareceu toda esta juventude que anda agora aí a fazer bom e belo improviso. Para o nosso bem. Para o nosso bem. E as cantigas vieram ao de cima. Se calhar eu também tenho alguma coisa a ver com isto, modéstia à parte, com alguns livros que saíram, no entretanto também acho que deram alguma ajuda. Este movimento todo, o livro também do Mário Costa, que está na Costa Leste, sobre uma biografia da Luís Charrua, também ajudou, dois ídolos, dois grandes nomes da cantoria. Eu conheço bem. E isso tudo junto pôs a cantoria em cima. Nos últimos anos, as velhas têm tido uma implantação muito grande, há muita gente, mais gente, assim se pode dizer, em várias ilhas a cantar velhas, o que não acontecia há uns anos atrás. Em relação às velhas, estou a deixar aqui uma pequena nota, há um período antes do Tio João Ângelo, nas velhas, há um período do Tio João Ângelo marcado e após. Três períodos completamente diferentes. O Tio João Ângelo, poderíamos falar nos anos 70 até o início deste século, e depois, ultimamente, os outros todos novos, com um dos primeiros, além do Mota, foi o Eliseu e outros. Mas eu recordo-me que em 2008, quando lancei este livro do Tio João Ângelo, houve um convite para a Costa Leste para irem cantar as velhas a um clube, julgo o Atlético, se não me engano, mas não posso precisar, na Costa Leste, e foi convidado o Eliseu e o Tio João Ângelo. Na altura o Eliseu já cantava velhas e o Tio João Ângelo, por razões pessoais, não podia ir. O Mota, que também na altura já cantava velhas, também por razões familiares não podia ir. E andou-se quase à procura de alguém que fosse acompanhar o Eliseu a cantar velhas. E foi chamado, e muito bem, o José Fernando das Fontinhas, que hoje é um improvisador que está aí no grupo dos bons improvisadores, e que foi à Costa Leste acompanhar o Eliseu e que fez muito bem o seu papel, e lá se resolveu a questão das velhas. Mas isto para dizer que naquela altura não havia muita gente a cantar velhas. Hoje temos um leque bom de pessoas a cantar velhas. Só a título de informação, o livro que eu editei há pouco, que escrevi há pouco tempo, Velhas da Ilha Terceira, tem 2.650 velhas no seu conjunto, algumas repetidas, logicamente, mas 133 pessoas a escrevê-las ou a cantá-las. Uma grande coletânea. É, uma grande coletânea. E quer dizer que há muita gente, desta gente, alguns falecidos, logicamente, quase metade ou à volta disso, mas isto para dizer que há muita gente envolvida nas velhas e que o improviso está no auge. Isto tudo respondendo ao estado de saúde. Uma riqueza saudável. Saudável, que teve um contratempo com o Covid. Vamos aproveitar para ouvir o João Ângelo. Muito bem.
cidade, tinhas outras garantias. Se tivesses mais vontade, ias lá todos os dias. João põe uma velhota louca, vai lá e perde a vergonha, que quando o beijo chega à boca, aquilo é faísca medonha. Pois é, temos aqui um breve trecho, só para lembrar, para completar esta imagem de homenagem que queremos dar através do Impermanências. Fábio, você chegou já há algum tempo às cantorias e, portanto, aos cânticos populares, embora eu tenha um conhecimento mais apropriado de si enquanto fadista, enquanto violista. Diga-me lá como é que nasceu em si essa apetência. Bem, este ano em maio faço 11 anos de cantigas, apesar da pandemia não nos deixar cantar muito, ou mesmo estamos a cantar quase nada. Os anos vão passando e vamos continuando a celebrar os nossos aniversários enquanto cantadores, porque vamos continuando a fazer coisas. Mas comecei em 2010, o gosto surgiu porque desde pequeno, acompanhando o meu pai para o Império e mesmo para o Porto, onde ele acompanhava as cantigas ao desafio a tocar violão, sempre gostei de ouvir, gostava de estar entre os cantadores, nunca pensando que um dia seria um deles. E depois em festas familiares, e como em quase todas as casas terceirenses, pelo Espírito Santo, alguém canta umas velhas ou umas cantigas ao desafio, ou umas modas regionais. E na minha família cantava-se tudo, modas regionais, cantigas ao desafio, venas. E eu já pequeno ia fazendo umas cantigas, mas nunca pensando que um dia ia ser mesmo cantador. Depois surgiu num bailinho de carnaval, também lá numas brincadeiras que fazíamos, também fui fazendo umas cantigas e pronto, começou a correr na freguesia que o filho de 7 cidades, assim, o meu pai era e é conhecido, e o meu avô também, fazia umas cantigas, até que me meteram num programa de festas para uma cantoria. E pronto, eu fui e até que não me safei muito bem. Meteram-te um bocado sem saber, se não foi? Foi verdade. É bom essa história ser contada porque é engraçado. Fiquei com a sensação de que cantar numa brincadeira é uma coisa e estar num palco ao lado de um grande cantador é outra. Só que depois surgiu mais uma oportunidade, eu fui e acabou por correr bem. Hoje em dia temos a sorte, nem tudo é mau nas redes sociais, e tive a sorte desta cantoria ser divulgada, foi filmada pelo Sr. Fernando Pereira, e depois surgiram, no ano à frente começaram logo a surgir bastantes convites, e assim foi, dei continuidade a este gosto. Já agora permita-me perguntar, como é que se sente com este vasto sucesso ao longo destes anos? É uma coisa que, como é que me sinto? Não sei se posso chamar vasto sucesso. Acho que e muito bom. Entrego-me sempre de corpo e alma àquilo que faço e dou sempre o melhor de mim. É claro que ficamos sempre satisfeitos quando sentimos o feedback das pessoas, o feedback positivo, mas também ao longo dos anos deparei-me com a situação de que possivelmente nem sempre as nossas melhores cantorias ou cantigas têm o feedback e a dimensão de outras, pronto, que se calhar por terem outra graça, por isso é tudo muito relativo, mas tenho lidado muito bem com isso e acho que quando vou para o palco nem penso nisso, penso só em dar o meu melhor e tentar que o público goste, sabendo que nem sempre
eu às vezes, já houve vezes, tanto eu como meus colegas, de vir para casa com a sensação de trabalho bem feito e muito bem feito, e com a sensação que as pessoas não gostaram tanto como eu, mas isso faz parte, e é assim que nós vamos lidando no dia a dia. Temos que estar conscientes daquilo que fazemos e daquilo que o povo quer, e pronto, e é assim. Muito bem, já voltamos ao nosso convívio. Voltando um pouco à preservação da cultura tradicional açoriana, pressupõe-se que se deve partir da sua base de instrumentos, por exemplo, de suporte essencial à sonoridade que é própria. Um deles é a língua portuguesa, que não pode jamais em tempo algum ser descurada, e o modo como ela é praticada em termos culturais no arquipélago, nomeadamente a poesia popular e a música tradicional. O que me tem a dizer sobre isto? Eu podia dizer um pouco. Eu acho que a música portuguesa é o único caminho neste momento para a nossa cultura popular, principalmente a nível de Portugal. Aí não há qualquer dúvida. É esse, e muito bem, e tem sido muito bem trilhado. Quando falamos das nossas comunidades, da nossa diáspora, começa a acontecer uma nova realidade que o Fábio também certamente que a tem visto, como eu também, nas nossas deslocações à diáspora, nomeadamente à Califórnia, à Costa Leste e ao Canadá. Começa a aparecer uma nova realidade de gente, os filhos, os netos dos nossos imigrantes, já nascidos na diáspora, e que alguns têm o resto do português deixado pelos avós. Exato. Os avós que tomavam conta deles em casa, depois da escola, ou mesmo antes do período de irem para a escola, ou coisa do género. Começa a aparecer festas, começa a aparecer eventos onde as línguas já se misturam. E muito bem, não há que criticar isto, é uma realidade incontornável. Eu tenho assistido a algumas festas. A festa de Gacetinho trilhou caminhos durante muitos anos na pureza do português, e julgo que há 2, 3 anos, talvez mais para 3, que eu assisti às festas de Gacetinho, Nossa Senhora das Mulheres em Gacetinho, e pela primeira vez vi um grupo de 3 humoristas descendentes portugueses da Costa Leste fazerem um espetáculo todo em inglês, com um português aqui ou acolá misturado, mas só por brincadeira, só por humor, e as pessoas assistiam, gostavam e bateram palmas. Assiste-se às missas das festas na Califórnia, e as missas são transmitidas, uma parte em inglês, outra parte em português, há outras até em mexicano, para outras horas, para outras comunidades, para a comunidade mexicana. Portanto, o próprio Nis Borges, que é o Dr. Nis Borges, é o cônsul honorário de Portugal em Tolar, e muito tem feito pela nossa língua ao longo destes anos de imigração. Ele está na casa dos 50, 60 anos e imigrou com uma dúzia de anos ou à volta disso, portanto foi para lá novo, e durante esses anos todos defendeu a nossa língua portuguesa de unhas e dentes, portanto com provas dadas em programas, em livros, em movimentos culturais, tudo quanto está relacionado com a nossa comunidade. E neste momento ele já tem um programa de rádio em língua inglesa, já há um filho de um imigrante que tem um programa nas rádios portuguesas em língua inglesa, embora continue a existir a maioria dos programas que ainda se fazem, portanto na Califórnia, em rádio principalmente, feitos em língua portuguesa. Isso não está. Mas isto para dizer que começa a aparecer esta mistura a nível das nossas comunidades. Tem uma situação, a minha última presença em Gacetinho, na festa da Senhora dos Milhares, uma coisa impensável aqui há uns anos, no desfile, em que há uma parte em que cantamos para a direção da festa, para os presidentes, para o vice-presidente e tudo. O António Isidro, que é um colega cantador, que tem além de ter um português acima da média, tem também um inglês muito bom, e fez no pezinho uma cantiga em inglês, porque havia um membro da direção que estava completamente à nora daquilo que estávamos a conversar, ou seja, de raízes portuguesas, mas que já não
já não entendia nada do português. E aconteceu, o António fez uma cantiga completa em inglês. Esta realidade não deixa de ser constrangedora. A língua tentar ser apagada por outras culturas que, não menos importantes, claro, é óbvio, mas que deixam muito a desejar, particularmente aos órgãos institucionais portugueses que deviam fazer um pouco mais pela língua. Mas isto é um assunto que vamos abordar um pouco mais adiante. Até já. Ok. Pois é, este é o programa Impermanências aos sábados pelas 16 horas. A voz e presença é de Carlos Amaral. Caros ouvintes, lembrem-se, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Precisamos entender que os nossos cantares, a nossa sonoridade, aquilo que é bem nosso e açoriano, deve ser preservado. E, portanto, em todo o país temos cantadores e cantadeiras e grandes intérpretes desta forma de cantar, com as respectivas fórmulas poéticas e musicais, e ainda com os instrumentos tradicionais que eu falei há pouco, de cada região, desde o Minho até às Ilhas dos Açores e da própria Madeira, passando pelo Alentejo, Beiras e Trás-os-Montes, verificando-se com amplo destaque o imenso e contínuo trabalho que a comunidade imigrante tem desenvolvido na manutenção desta e de outras tradições portuguesas, apesar das dificuldades registadas da própria língua. É verdade, mas no seguimento da conversa que vínhamos a ter há bocadinho em relação à preservação da língua, eu acho que toda a gente tem feito o melhor para a preservação da língua, a língua não estará em causa, o que há são novos tempos, novas realidades que em alguns casos têm de ser adaptadas a elas. Eu tenho uma experiência com a publicação do último livro das velhas, como falei há bocadinho, de dois autores que são de origem portuguesa, mas que vivem na América e que estiveram numa festa onde estava gente nova, a gente já nascida lá, descendentes dos nossos imigrantes, e cantaram as tradicionais velhas, e aquilo passou assim um bocado ao lado, meio despercebido, meio não sei quanto, não houve grande reação no bom sentido. Eles depois, mais tarde, fizeram velhas em inglês, e cantaram-nas em inglês. Resumindo e concluindo, para não nos alargarmos muito, aquela juventude rolou-se no chão a rir quando viu as velhas em inglês, porque perceberam o que é que lhe estavam a transmitir. Isto são as realidades. Eu sei que isto é criticável, houve gente que até na altura portanto, criticou esses artistas. Eu pessoalmente não os critico, nem, porque são realidades que estão a aparecer todos os dias, e apesar desta parte da nossa diáspora funcionar assim, aqui não corremos o perigo da nossa língua, tudo corre muito bem. Isso eu já não estou muito certo. Não. digo eu, não estou muito certo. Bom, por enquanto acho que não. É o Impermanências com a presença, portanto, do Fábio Urique e de Lidwin Borba. Pois bem, as cantigas ao desafio são consideradas património inigualável da cultura popular. As cantigas ao desafio são reclamadas como originárias no povo de Portugal, continental, Açores, Madeira e comunidades de imigrantes. Fazem-se também as célebres quadras soltas a sério ou para rir, pezinhos e improvisos, incluindo as próprias velhas, e temos as celebérrimas velhas que na nossa Ilha Terceira encontra no âmago do povo uma grandiosidade, digamos, quase mística, quase espiritual. É uma tradição que tem a encher salas e salões de festas, e isso continua a produzir estes resultados, digam? Sim, o Sr. Lidwin há pouco falou da crise que as cantigas passaram, mas isso a partir de não sei se 2007, 2008, com a aparição também, julgo, de novos cantadores que despertaram também curiosidade nas pessoas.
juntando-se aos antigos, que não perderam qualidades, apenas as coisas foram... não foram-se perdendo porque acabaram por não se perder, mas foram-se calando. Mas isto acho que isto são períodos. Isto é tal e qual como nesta geração, já vamos se calhar há 10, 12, 13 anos e felizmente foram aparecendo, foram ganhando coragem outros novos cantadores que tiveram a oportunidade de entrar e que vão prolongando esta situação. Se há 12 anos atrás entrasse a minha geração e daí para a frente não entrasse mais ninguém, também ia havendo um desgaste, claro, neste sentido. E o facto de termos encorajado com os nossos colegas que ficaram para trás, que nos deram apoio e a mão, claro que sim, porque faz parte, então, fez com que outros apareceram e a cantoria vai andando então, assim. Então podemos dizer que as Cantigas ao Desafio são uma tradição de futuro ou com tendência a desaparecer? Eu penso que é de futuro. É uma tendência de futuro, não é desaparecer. Exatamente. Pode daqui a uns anos ter uma fase menos boa, mas acho que vai aparecer sempre. São ciclos, exatamente. Serve de introspeção e de preparação para uma nova era. Tudo indica que sim, porque as nossas festas estão aí, apesar da pandemia, mas estão aí à espera da hora para voltarem aos palcos da ilha. A ilha continua à espera delas com todo o fervor que se possa imaginar. Os cantadores estão aí novos, de todas as idades, como o Fábio dizia. Este movimento atual desta juventude começou em 2005, 2010, 2007, 2008, com a Maria Clara, com o António Zito, com o Fábio, o José Esteves, o Bruno, o Tiago Clara, esta gente nova que veio alimentar esta chama que estava a se apagar. Com grande qualidade. E com grande qualidade, com muita qualidade. E outros novos valores têm aparecido. Portanto, depois há o público que também tem assistido aos espetáculos em grande número, ou seja, temos aqui as três variáveis que são precisas para que isto tenha mais uns anos à sua frente. Portanto, não é a minha geração, eu estou com 65 anos, portanto, não acho que não é a minha geração que vai ver as cantigas de improviso acabarem, até pelo contrário, acho que vai durar muito Fico mais. Muito contente por saber. E, naturalmente, os nossos ouvintes. Até já, só mais uns segundos de reflexão. Pois bem, é o Impermanências aos sábados pelas 16 horas. A presença e a voz é de Carlos Amaral. Em presença hoje o Sr. Liduíno Borba e o nosso amigo Fábio Orique. Neste momento em que a grande maioria do público chora a perda da presença física de João Ângelo, que foi com certeza uma das mais destacadas figuras que revelou a cultura popular açoriana através dos dois registros genuínos desta região, nomeadamente os desafios e as tradicionais velhas, peço ao Fábio, como ao Sr. Liduíno, o favor de falar um pouco sobre este grandioso vulto enquanto amigo, enquanto pessoa de perto, que agora nos deixa e que, naturalmente, já saboreamos saudades. Falar do tio João é falar de simplicidade. O tio João foi das pessoas mais genuínas que eu conheci, uma pessoa muito sincera. O tio João não tinha dois sorrisos, não gostava de coisas mal feitas, como costumamos a dizer, e não sorria a esse tipo de situações. Era uma pessoa muito séria, muito competente, e eu tive o gosto de, pelo menos 8 anos, porque depois o tio João acabou por fazer uma cantoria aqui ou ali, mas de fazer viagens com ele, principalmente para São Jorge, onde era muito acarinhado em todas as ilhas, e de conviver de perto, ter conversas. Tinha sempre uma forma agradável de dar um bom conselho, e o tio João muitas vezes em forma de graça. Algumas pessoas podiam interpretar como graça, mas era a verdade. O tio João era uma pessoa muito sincera naquilo que dizia, e foi e vai continuar a ser, porque é daquelas pessoas que daqui a muitos anos vai-se continuar a falar no tio João como referência maior, tanto na parte das velhas,
Não foi à toa que recebeu a medalha de Ordem de Mérito. Só isto revela, não por ele querer muito, porque o Tio João era uma pessoa que por ele passava muito bem ao lado do popularismo. Os grandes vultos não passava bem ao lado tipo disso. É tanto que eu há pouco tempo vi uma entrevista dele em que lhe perguntavam ou afirmavam que ele era um artista, e ele disse, e aquilo foi sincero, porque daquilo que eu conheci o Tio João, que artista não se considerava, podiam-lhe até chamar repentista, que aí talvez, e mesmo assim não queria dizer que fosse bem, era repentista, mas que artista não se considerava. E o Tio João foi sem dúvida um grande artista da nossa arte popular, e acho que todos lhe deram o devido reconhecimento. Acho que não é daquelas pessoas que parte e que ficam homenagens por fazer, embora tenho a certeza que homenagens outras e mais vão fazer, mas acho que toda a gente mostrou o carinho que o Tio João merecia, e fizeram-lhe as homenagens em vida que ele merecia. E eu fico muito feliz por isso, por toda a admiração que tenho por Tio João, e acho que as pessoas têm que ser homenageadas e valorizadas em vida. E o Tio João acho que partiu, e acho que toda a gente o respeitou da forma que ele também respeitou toda a gente e da forma que ele mereceu. Já agora, Fábio, permita-me cutucá-lo. Você conheceu de perto por algum tempo. Lembrar-se-á de alguma parte mais pitoresca, digamos assim, das cantorias do Tio João? Já agora começo a chamá-lo por tio. Eu gostaria de saber, particularmente, se tem lembrança de alguma coisa que neste momento faça sentido dizê-lo, não só pelo gracejo, mas pela importância que ela possa ter revelado para si. O Tio João tinha sempre graça. O Tio João tinha sempre graça em tudo aquilo que dizia. Nós cantamos em São Carlos, os últimos 2 anos que eu canto em São Carlos, acho que cantamos os 2. Esta última vez o Tio João já estava, notava-se em termos de respiração, já tinha alguma dificuldade, foi tanto que quando viemos para Sextilhas a coisa não durou muito mais, porque ele já tinha dificuldade em cantar em Sextilhas. Mas no ano anterior, ou 2 anos atrás, nós cantamos, e o assunto foi... O tio João falava-se muito naquela questão de ter sido solteiro e na questão de ter sido lavrador, e eu fiz esta pequena abordagem. Falamos do Tio João enquanto cantador, e depois disse, mas sei que para além de cantador também foi um lavrador de eleição, em jeito de brincadeira, e depois fomos andando por aí, e a dada altura perguntei se na lavoura ele se tinha alguma vaca preferida. E o Tio João disse que sim, e eu perguntei-lhe se ele sabia o nome, e ele responde-me assim: o seu nome era Lavrada, que andou nos cerrados meus, era linda e asseada como as vacas de São Mateus. Ou seja, ali, tendo em conta que eu sou de São Mateus, tinha sempre aquela resposta ali na hora. Foi talvez das últimas quadras que me ficaram assim na memória, em termos da brincadeira, não é? Olha, melhor a imagem e a homenagem não pode ser. Vamos ficar um pouco com a voz dele, de novo entre nós. João, põe uma velhota louca, vai lá e perde a vergonha, que quando o beijo chega à boca, aquilo é faísca medonha. Pode ser uma velha rouca, já com o tempo passado, e se eu a beijar na boca, posso ficar todo babado. Deve chegar junto da velha, pondo as tuas barbas de molho, dá-lhe um puxãozinho
na orelha e arrefia-lhe o olho. Pois bem, eu aproveito esta mensagem muito interessante que ficará perpetuada na memória de quem o escutou e de quem conviveu com ele de perto, para lembrar que estamos aqui homenageando, através do João Ângelo, todos os cantadores e cantadeiras deste arquipélago e da diáspora também, passando pelo continente português, do Minho até ao Algarve. Eu gostaria de lembrar o primeiro cantador, entre muitos outros, de que há registro nos Açores, foi um homem chamado Francisco José da Terra, conhecido pelo Terra. Nasceu, portanto, penso que em 1822, na freguesia do Porto Judeu, na Ilha Terceira. O Terra improvisava nas pequenas festas populares da época, como em bailes, terços, desfogadas e matanças, organizadas por aldeões. Era um homem do povo, também simples, e era para esse mesmo povo que cantava. Se pensarmos neste facto a partir do contexto socioeconómico, justifica-se a escassez de registros da história da cantoria, o que é lamentável. A plateia desfrutava dela enquanto momento festivo, mas, possivelmente, não teria meios para deixar história escrita sobre o que ouviam. As quadras populares que vigoravam seguiam o esquema rimático, como se costuma dizer, A, B, C, B, em que se harmonizava apenas o segundo com o quarto verso. O que é que tem sobre isto a dizer, Sr. Lidwin Bob? Tenho a dizer que ao longo dos anos isso foi evoluindo, e aqui na Ilha Terceira, a partir dos anos 30 e à volta disso, e com o Terra e com outros que chegaram nessa época, nomeadamente depois o Charrua e vários, introduziram a quadra completa, ou seja, A, B. Mas já antes, na Ilha de São Miguel, isso aconteceu, ainda no século XIX, eu tenho registros, aliás, é um livro que mais tarde, depois foi publicado depois dos Improvisadores da Ilha Terceira, ou seja, há 4 livros, portanto, coletivos sobre os improvisadores dos Açores. Os improvisadores da Ilha Terceira, os improvisadores na diáspora, os improvisadores de São Miguel e os improvisadores das outras ilhas. E temos um conjunto de 508 ou 509 improvisadores nos Açores, entre eles uma grande parte, portanto, falecidos. Mas estão espalhados por todas as ilhas e existe gente do improviso por todas as ilhas. E após essa referência que fez e que era um dado histórico até essa altura do Bravo ser dos mais antigos, apareceu uma informação de São Miguel, que há um senhor com pouca informação histórica, portanto, sobre ele, mas que deve ter nascido ainda em 1750, 1760, e que improvisou, porque ele improvisou ao rei Dom Pedro, quando passou em São Miguel, a quando das lutas liberais, portanto, estamos a falar em 1820, 1830, portanto, ele já era velhote, depreende-se que o senhor tivesse nascido por volta de 1750 ou à volta disso. Isto tem evoluído nos últimos anos, porque antigamente as cantorias eram feitas e eram remadas só nos 2 versos, como acabou de dizer. E tem uma razão, portanto, uma razão para isso, que era a moda que era usada, e isto o Fábio percebe isto mais do que eu de música, a moda que era usada era chamada a chamarrita velha, uma moda mais apressada. Era a base, era essa. Era uma moda mais apressada, em que dava menos tempo ao improvisador para pensar na rima que ia cantar. E a partir dos anos 30, com a vinda do Barbeiro de São Miguel às festas dos 4 cantos à Ilha Terceira, que cantou com o Charrua na antiga Praça de Touros de São João, foi aí que se realizou parte das festas, ou se realizavam às vezes parte das festas ligadas aos 4 cantos, por ser um recinto maior e com mais condições. O Charrua cantou com o Barbeiro, que trouxe uma melodia mais calma. Por sinal, chamava-se José Raposo, não era? José Raposo da Câmara. José Raposo da Câmara, o Barbeiro, sim senhor, muito bem. E esse senhor traz essa melodia consigo, julgo que trouxe tocadores, calculo, ou não sei bem, e o Charrua gostou daquilo que ouviu
e foi ter com o ceguinho, era assim chamado o Francisco, o ceguinho da Serreta, que era um tocador exímio na altura, e ensaiaram a moda. E durante muitos anos, isto o Fábio se calhar sabe mais do que eu, ele é de uma geração mais nova, mas talvez sabe mais do que eu, durante muitos anos iam cantar o improviso, e então quando começavam a cantar diziam a gente, como é na moda de charrua, ficou aquela... Charrua é esse com um nome que muita gente pouco lembra, chamava-se José de Sousa Brasil. José de Sousa Brasil. Já voltamos. Alguém te fala, não é? Lembrei-me de repente da Chamarrita Velha. A Chamarrita Velha, que já foi focada aqui, era normalmente tocada e cantada na Ilha Terceira no tom de Lá maior. Não sei se sabe o Fábio isso. Eu, nas minhas pesquisas, tive que me preparar para este programa, ia estar com duas eminências e não podia fazer figura de parvo nem atoleimar. Portanto, é com uma velocidade bastante acelerada, tal como focou e muito bem. Voltando um pouco ao Barbeiro, trouxe de facto consigo uma melodia diferente, que foi tocada, salvo erro, e de acordo com aquilo que eu consegui pesquisar, em sol menor, tocada a um ritmo mais brando e mais melódico, por assim dizer. Acabou por despertar no Charrua o interesse por mudar a melodia com que cantavam o improviso, e ainda nessa altura, depois de algumas experiências, definiram o Lá menor como esqueleto melódico para as cantigas, um meio termo entre o Lá maior e o sol menor. Não deixa de ser interessante isto, Fábio. Sim, até porque não sei a razão da mudança de um tom, mas até como o Charrua tinha uma voz grave, possivelmente um tom acima facilitava, talvez em sol ficava grave demais, e então fez a alteração para Lá menor. E às vezes até por causa do facto de possivelmente ser mais fácil tocar em Lá menor do que em sol, tendo em conta o sol menor feito em travessão. De achar interessante esta minha pesquisa, porque nestes últimos 2 dias eu andei a pesquisar, sei muito pouco sobre o folclore açoriano, lamento dizê-lo, embora tenha de alguma forma perseguido etapas muito importantes na vida de Francisco Betancourt e da canção regional terceirense de Arqueiros Artistas, e aí embreguei-me relativamente cedo com o folclore. Eu lembro também aqui, naquilo que foi prometido através de João Ângelo, homenagear todas as cantadeiras e os cantadores do arquipélago, que nos primórdios a mulher não tinha voz ativa nas cantorias, nem noutras coisas, claro, é óbvio, sim, sim. Né? Que eram tradicionalmente cantadas por homens. Elas iam à festa, mas apenas como espectadoras. Os palcos eram dos homens. O preconceito que prevalecia condicionando a mulher impediu-a de desenvolver esta arte de improvisar a cantar, embora nas ilhas proliferassem talentos femininos. Face às circunstâncias, as cantadeiras frustradas limitavam-se a cantar em casa. Ora, o cantador barbeiro, quase que um dia questionado sobre a ausência de mulheres a cantar na sua ilha, que era a ilha de São Miguel, respondeu desta forma, o que acho brilhante. São Miguel também tem mulheres que sabem cantar, mas elas só cantam bem junto à pedra do seu lar. Isto tudo para falar de uma grande mulher, que foi uma grande improvisadora, que eu tive o privilégio de conhecer de perto, uma mulher que há registro, embora esse registro para muitos jovens já não seja um registro de presença, mas para mim o é, não sou tão jovem assim, foi Maria Augusta Castro, nascida em 1877. Eu queria referir aqui, houve aqui um sobressalto da Turlu, mas ainda não vou falar da Turlu. Na freguesia do Porto Judeu também, curiosamente na mesma freguesia natal do primeiro cantador da ilha. Maria Augusta quebrou o ferrete e subiu aos palcos, abrindo determinado caminho para que outras mulheres cantadeiras também avançassem. Assim, a Maria Angelina, passado
décadas surgiu, mais conhecida por Terlu, nascida em 1907, na freguesia de São Mateus, e aqui está uma vez mais São Mateus a brilhar e a dar trunfos, não é? Esse reconhecimento prende-se com a imensa qualidade do seu improviso, assim como por ter sido a mulher que, na época, mais vezes pisou palcos oficiais do improviso, não se ficando por pequenos festejos ou serões familiares. O que é que tem para me dizer sobre a Terlu? A Terlu foi um caso excepcional de um improviso. Aliás, a Terlu afirma-se nos anos em que as mulheres, como acabou de dizer e muito bem, não subiam aos palcos. Ela subiu aos palcos e continuou, teve o apoio da família, porque é muito importante nestas situações, e expandiu-se e foi para todo o mundo. Há muita gente que não sabe, mas a Terlu esteve na Califórnia em 1930, agora não posso recordar, julgo que sim, e teve lá alguns meses. Houve uma parte da sua estada lá que não correu bem, com uns meios empresários no meio daquilo, e depois, a partir de uma determinada altura, o pessoal de Gastino pôs-lhe a mão, no bom sentido, e foi um sucesso em toda a Califórnia os tempos, portanto, que ela lá esteve. Acabou depois por chegar o Charrua nesse mesmo ano também, e eu estava a dizer 30, em 1938, assim é que é. E ela foi tão bem recebida, tão querida na Califórnia, que muita gente desconhece, que ela andou em Gastino, um género de um altar, com 4 pessoas a levá-la em ombros, a cantar pelas ruas com um sistema que eu não sei qual, um sistema de altifalantes, de altura, possível para a altura, alguma americanice, no bom sentido, né? E foi uma coisa excepcional. Ela foi tratada como uma rainha nessa sua viagem. Aliás, há um livro escrito sobre essa viagem. Pois é, infelizmente tudo o que é bom dura pouco e estamos já nos passos finais deste nosso programa Impermanências. Eu não queria deixar de lembrar uma cantadeira atual, portanto, muita gente até defende que ela será uma segunda Terlu desta época, uma açoriana bastante popular dos nossos dias, chamada Maria Clara, a segunda Terlu, segundo muita gente. Como já a cognominaram, é natural do Raminho, e começou a cantar em setembro de 2009, salvo eu, com 13 anos apenas. O que podem dizer sobre esta figura? Eu vou dizer qualquer coisa e vou resumir mais um pouco. Gostava, antes de acabar o programa, dizer qualquer coisa sobre o tio João, mas vou falar sobre a Maria Clara. A Maria Clara foi um dos valores que apareceu na tal época que se estava a ver as cantorias a morrer, juntamente com os outros, como já referi, incluindo o Fábio. Que foi a surpresa maior. Foi a surpresa maior e levou uma parte da juventude atrás de si também para as cantigas, e foi. O Fábio já vai falar um pouco sobre ela, se não se importa. Eu ia só acrescentar, em relação ao tio João, acho que era justiça dizer isto, as últimas coisas importantes que o tio João fez, digamos assim. Eu acompanho o tio João como amigo desde 2007, quando comecei a fazer a pesquisa para o primeiro livro que escrevi. E daí para cá tenho acompanhado em conversas de 15 em 15 dias, de mês a mês, que ia à casa dele, conversava, e em algumas deslocações aos Estados Unidos, numa deslocação ao Médico a Lisboa, enfim, tomamos uma amizade ao longo destes anos. E há algumas coisas que aconteceram nos últimos anos que foram marcos. Foi a última vez que ele fez. Ele foi à Califórnia à festa de Gastino a convite da festa de Nossa Senhora dos Milagres em 2012, setembro. Foi a última saída para o estrangeiro que ele fez. Em setembro de 2012, cantou nas festas de Gastino a convite do António Nunes, o presidente das festas de Gastino desse ano, um terceirense de Gema e um homem de estojos. Em relação às velhas, ele cantou a última vez velhas em agosto de 2018 na festa dos Rosais em São Jorge, festa para a qual ele era convidado todos os anos, e esse ano foi também, cantou velhas com o Eliseu, com o Alberto de Souza e com o Bruno Oliveira, os 4. Penso que com interrupções por alguns motivos, mas que durante 40 e alguns anos foi sempre a Rosais, entrando um ano ou outro. Ok. E em relação às cantorias,
A última quadra que ele cantou em público foi junto ao Império de São Carlos, em 2019, no Pezinho de São Carlos. Era para cantar na cantoria à noite, o Fábio também esteve nessa festa, se não estou em erro, não é assim? E era para cantar na cantoria com o novo valor da cantoria, o Roberto Toledo, o miúdo, que anda aí a cantar muito bem, mas não conseguiu. Foi para casa mais cedo, porque estava cansado, já não consegui. E as últimas quadras, as últimas cestilhas que ele escreveu, foram 3, aí no dia 20 e tal de fevereiro, para o amigo Luís Nunes, que está na Califórnia, o homem que costuma dirigir as cantorias em Gacetim, que o Fábio conhece muito bem, o tio Luís Nunes, como a gente diz, estava de aniversário, 80 anos, e o João Ângelo, um bocadinho com a minha ajuda, porque ele já não conseguia escrever muito bem, fez 3 cestilhas, se não estou em erro, e que foi enviadas ao Luís Nunes. Foram os últimos atos de improviso e de cantoria. E eu, o último dia que estive com ele, foi no domingo, antes de ele falecer no sábado, já estava muito debilitado, sentado na beira da cama, muito debilitado, mas ainda conversou comigo com toda a lucidez que era possível, com uma voz mais calma, mais devagar, mas ainda conseguiu. É a boa recordação que fica de João Ângelo. É muito grato termos uma recordação, não só de um amigo, mas de um ilustre filho desta terra. Fábio, 30 segundos, lamento, mas vou passar para terminarmos este grandioso programa de hoje. Pronto, só em relação à Maria Clara, é um talento da nossa terra, não há muito a dizer. Não a considero uma segunda Trullo, considero a Maria Clara. Acho que todos nós deixamos a nossa marca, consoante aquilo que somos. É claro que caímos sempre em comparações, mas é um carinho que as pessoas têm. É sim, e daqui a muitos anos vai aparecer outra rapariga e vão dizer que é a segunda Maria Clara, porque ela realmente tem um talento para que se possa fazer, ou dizer esta expressão e usar este carinho. Em relação ao tio João, acho que já falei um pouco daquilo que achava e continuo a achar, e a mensagem que vou continuar a passar sobre o tio João, com quem tive o gosto e a felicidade de conviver e o prazer de ser amigo, e eu sei que ele era meu amigo. Foi um grande homem e quero agradecer o facto de hoje estarmos aqui a falar nele, e também aqui agradecer ao Sr. Lidwin, porque eu sabia muito bem que ele conhece melhor do que ninguém a obra do tio João. E pronto, e vai um abraço a todos os ouvintes. Eu estou muitíssimo agradecido pela vossa presença, o meu muito obrigado, e creio que esta presença de hoje poderá tornar-se uma realidade da manhã, porque não, e focar nos outros aspectos que acharem importantes e que eu estarei, com certeza, todo ouvidos a aprender. Muito obrigado pela participação. Muito bem, muito obrigado. Um abraço também, obrigado. Pois é, chegamos ao fim do Impermanências. Entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir.